Bolsonaro preso, Alexandre de Moraes autoritário e o sistema político brasileiro. Tudo isso a gente vai discutir nesse vídeo, então fica até o final, deixa seu like, comenta aqui o que você está achando dessa situação que o Brasil está vivendo, de totalmente ser um país que a gente vive todos os dias uma incerteza jurídica, uma incerteza política, enfim. Vai deixando nos comentários, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que fontes indicam que o STF está sim rachado. O próprio presidente Lula fez uma reunião semana passada, aonde dos 11 ministros só foram 6. Os ministros Luiz Fux e André Mendonça já estão circulando dentro do próprio STF com as informações de que as medidas que Alexandre de Moraes está tomando são medidas descabidas e até mesmo desproporcionais. Mas aí a pergunta que não quer calar é se eles vão fazer alguma coisa e também se o Congresso vai pressionar o STF para que algo seja feito. Bolsonaro acaba de ser preso, essa semana foi uma semana turbulenta, Bolsonaro preso domiciliarmente, mas com ameaça de possível prisão preventiva que o ministro Alexandre de Moraes já imputou no decreto que ele fez em ofício para a prisão domiciliar do Bolsonaro. Mas a gente precisa deixar claro uma coisa. Em 2021 foi passada ali a CPI da Lava Toga, que seria aprovada, que tinha possibilidade de ser aprovada, mas o próprio filho do presidente da época, presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, fez de tudo para que ela não fosse aprovada por conta da relação que eles tinham ali com o Dias Toffoli, que estava bem amigável, e hoje em dia a gente é obrigado a ter essas medidas autoritárias do Alexandre de Moraes. Não só a CPI da Lava Toga, mas também um projeto de lei que seria aprovado para impedir as medidas monocráticas no STF, que também, de novo, não foi aprovado por conta das amizades com alguns ministros do STF por parte do filho do ex-presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que está enrolado também, estava meio preso, sujo, até o pescoço com algumas relações de rachadinha. Mas é importante dizer, agora falando sobre especificamente o ministro Alexandre de Moraes, que não é de hoje que ele vem tomando medidas monocráticas, não é de hoje que ele vem dando opiniões políticas, não é de hoje que ele vem interferindo em decisões do Congresso. O próprio IOF, atualmente, que a gente teve ali o debate muito acalorado entre o Congresso e o STF, e o próprio Supremo, na figura do Alexandre de Moraes, foi intervir numa coisa que o Congresso tinha aprovado e que era mérito do próprio Congresso aprovar ou não. É uma loucura jurídica só nesse Brasil, mas não é só de hoje. Não é de hoje que isso vem acontecendo. Desde 2017, que Alexandre de Moraes, que o STF, principalmente na figura de Alexandre de Moraes, tem interferido na liberdade de expressão. A própria revista Cruzoé teve seus artigos, o STF mandou tirar do ar por conta de uma decisão monocrática de Alexandre de Moraes, em que a revista Cruzoé falava ali de algumas situações, salvo engano, sobre o ministro Dias Toffoli. Eu vou colocar aqui na tela se é realmente isso. Então, por conta disso, Alexandre de Moraes se envolveu e acabou derrubando monocraticamente essa reportagem da revista Cruzoé. E a gente tem até uma lista dos desmandos e das medidas autoritárias do ministro Alexandre de Moraes. Tem que ter até cuidado com o que vai falar aí para o meu canal não cair, né? Mas eu vou ler aqui para vocês, vou deixar na tela aqui para vocês verem junto comigo, que inclusive é uma reportagem também da Cruzoé. Presta atenção. Da Gazeta do Povo, perdão. A lista recente de eventos que fizeram aumentar o movimento de oposição a Moraes. Primeiro, ele suspendeu o X, o antigo Twitter, uma ação que colocou o Brasil ao lado de regimes ditatoriais, como China, Irã e vários outros regimes pelo mundo. As revelações do Twitter Files Brasil, mostrando como Alexandre de Moraes exerceu forte pressão sobre plataformas digitais, redes sociais, para cumprir
ordens judiciais que visavam censurar perfis de direita sem oferecer direito de defesa ou apelação. Loucura, né? Agora você sabe o que é mais louco? Uma história que é recente, desses últimos dias, e que as pessoas não estão falando muito, que a imprensa não está falando muito também, e que acabou que a prisão do Bolsonaro serviu como uma cortina de fumaça para esse fato que eu vou ler para vocês agora. O vazamento de mensagens privadas que expôs o gabinete paralelo comandado por ele, Alexandre de Moraes, no judiciário. Moraes ajustou pessoalmente relatórios de investigação que ele próprio julgaria mais tarde. Ou seja, dentro do processo, inclusive de alguns opositores, alguns políticos, senadores, deputados, enfim, alguns casos que foram individualizados ali, tinha um relatório que era analisado e editado por ele antes de qualquer votação ou apresentação para o plenário do STF. Um negócio meio esquisito, tá? Pessoal, e muitas pessoas não sabem ou não se lembram, mas o próprio PT foi contra a indicação do ministro Alexandre de Moraes. Hoje ministro, antes juiz Alexandre de Moraes, fez um trabalho no Senado para que não fosse aprovada a sabatina dele, fizeram pressão para que tivesse outra indicação. Então, assim, é muito engraçado hoje eles aplaudirem o que o Moraes faz, o ministro faz, todas as medidas que ele hoje faz, mas antigamente chamavam ele de cúmplice do golpe, falavam que ele estava junto com o Temer para poder acabar com a esquerda no Brasil, e hoje as mesmas pessoas que falavam tudo aquilo hoje estão do lado dele, apoiando todas as medidas autoritárias dele. Vamos fazer uma espécie de dossiê aqui, Desde 2019, o inquérito das fake news que o Dias Toffoli, na época, indicou que o ministro Alexandre de Moraes presidisse, tocasse, o inquérito das fake news, que é falado até os dias de hoje, que é um inquérito interminável, que não acaba nunca, que tem milhares de pessoas e também é muito questionável até por juristas que são muito renomados e não são politizados, que aí não tem lado político, que falam que é um inquérito que é um pouco esquisito, que nunca acaba, que não tem também tantas informações assim como o ministro fala que obtém, e que tem provas e que tem várias questões que podem prejudicar a direita, mas isso nunca foi provado ou demonstrado nessas denúncias do inquérito das fake news. E durante as eleições de 2022, quando ele assumiu a presidência do TSE, aí que a coisa ficou pior, descambou de vez. O autoritarismo saiu para fora e ele fazia que publicações em redes sociais de perfis da direita fossem derrubados, mensagens, publicações fossem apagadas, e como várias outras personalidades e políticos da esquerda que espalharam fake news, o próprio Janones, que fazia fake news quase diariamente, não tiveram nenhuma punição. Isso não é lado A ou lado B. O certo é certo, independente do lado que você esteja. Mentira é mentira, independente do lado que você esteja. Mas aí ele tinha um apreço muito grande em derrubar, em mandar derrubar publicações que muitas vezes eram muito subjetivas e ele dizia que era fake news nas redes sociais, tanto no Twitter, Instagram, enfim. E isso é um pouco esquisito. Até os dias de hoje a gente fica se perguntando como isso pôde acontecer. E eu não poderia deixar de dizer também, deixar claro aqui no vídeo, fora Moraes, quem é a favor da democracia de verdade, quem é contra todos os desmandos do judiciário, acha que o Moraes, que o ministro Alexandre de Moraes passou de todos os limites, deixa aqui nos comentários. Eu, independente que sou, diferente de outras pessoas por aí, pessoas que estão na política há muito tempo, inclusive, sabonetando e mudando de opinião constantemente, minha opinião é firme, eu não aceito que pessoas saiam impunes por conta de medidas autoritárias. Então, se você é contra o sistema, se você também não aceita isso, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Se você não tem político de estimação, se você acha que a democracia corre perigo
com as atitudes do judiciário, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. E se você gostou desse vídeo também, deixa nos comentários, dá o like, se inscreve no canal. A gente vai ver ainda muitas coisas acontecendo. Como já diziam os antigos, isso vai dar muito pano para manga ainda. A gente vai ter a história aí do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, né, o Tagliaferro, que ele sabe de muita coisa que vai expor aí, e eu vou trazer isso com certeza nos próximos vídeos. É isso, pessoal, tamo junto.